O Trump, ele entrou em contato com o presidente da FIFA para tirar um cartão vermelho que o juiz brasileiro deu pro jogador dos Estados Unidos. Você chegou a ver essa notícia? Não tô sabendo não, cara. Pra mim é novidade. Tá dando uma polêmica terrível, né, dessa interferência do presidente Donald. Inclusive, o presidente Donald agora levantou um comitê de investigação para investigar o trabalho desse juiz brasileiro. Olha o BO que esse juiz brasileiro arrumou, cara. E o que aconteceu? O Infantino, né, que é o presidente da FIFA, ele, depois dessa... Eu ia falar desse pedido do Trump, mas na verdade dessa pressão do Trump, ele cancelou o cartão vermelho e o jogador está reabilitado a poder participar das partidas. Então, começa a surgir aquela ideia... Não. É brincadeira. É brincadeira isso, cara. Aconteceu isso mesmo. Aconteceu, cara. O cara reverteu um cartão. O Trump, velho. Trump pediu para reverter. Não foi legal, não concordo. Ainda abriu uma investigação, né? Vou até pedir pro Romer ver se ele consegue achar essa notícia, né? Bota cartão vermelho, Trump, aí vai aparecer, com certeza você vai achar fácil. Então, Vilela, nesse âmbito, é claro que as pessoas falam sobre a interferência, né, das forças externas dentro do futebol, né? Porque essa polêmica acontece um pouco, eu já entro no nosso tema principal, que é uma suposta influência da CIA na Copa do Mundo, numa outra Copa, que a gente já explica, mas esse tipo de situação abre o tema de em que medida existe uma influência externa, né, na Copa do Mundo. Nessa Copa atual, já tem gente que diz que certos jogadores só foram convocados por pressões de patrocinadores, né? Aí eu me lembro de uma entrevista que o Edmundo deu, na época da Copa de 1998, quando o Ronaldo Fenômeno teve aquele problema, né, que a gente ficou sabendo como se fosse uma convulsão, né, e não jogaria, mas depois foi forçado a jogar. Aí, ô Vilela, a notícia, não sei se você consegue ver daí, ó. Ah lá, Trump admite que pediu para FIFA revisar cartão vermelho e critica árbitro brasileiro. Um pouco suspeito. Depois, eu não sei se você acha aí... Você pode ver que foi revertido, Daniel, o cartão. Foi. A gente já percebeu que o Trump não gosta muito de juízes brasileiros, né? Tanto do Supremo quanto do futebol. Eu não tinha pensado por esse aspecto. Realmente a situação está complicada e você vê, ele fala, é muito suspeito. Ou seja, o próprio presidente dos Estados Unidos está levantando suspeição sobre a arbitragem e a maneira como os jogos estão sendo administrados, né? Então, é algo que começa a ser levantado. Eu estava até citando a fala do Edmundo. O Edmundo, ele diz que... Ele tem uma entrevista que está voltando à tona agora, da época lá da Copa de 98, onde ele disse que os patrocinadores escolheram boa parte da escalação, segundo o argumento que ele usa, e eles determinaram que, para patrocinar a seleção, o Ronaldo Fenômeno tinha que jogar 90 minutos de todas as partidas. Então teria sido, dentro dessa tese aí do Edmundo, que teria sido por isso que, mesmo tendo tido aquela convulsão, que muitos atribuem a anti-inflamatório, né, que o Ronaldo Fenômeno estava tomando, além da pressão, né, que estava sobre ele ali para performar bem, entre outras questões, né, que são mais conspiratórias, dizem que esse somatório gerou essa convulsão nele. E ele não jogaria. E dizem que foi uma pressão de patrocinador que o fez jogar. Então, a gente fica num universo de qual é o tipo de interferência externa que existe nos jogos e nos esportes em geral, né, Vilela? Inclusive, eu não sei se você se lembra, Vilela, do Pulp Fiction, né, o filme, em que o Bruce Willis faz o papel de um lutador de boxe, né? E aí ele recebe uma grana porque eles querem que ele perca uma luta. Pra perder, não é? Pra perder. E ele decide... Ele era o azarão? Ele era o azarão ou ele era o cara mais forte? Não lembro, mas era pra ele perder mesmo. Eu acho que ele era o azarão. Era tipo assim, perde aí porque vai ficar feio o famoso perder pra você. Eu acho que é isso. O lance era o seguinte, era pra ele apanhar e cair só no tal round. Só que ele começa a apanhar e aí começa a subir o lance dele e fala, não, cara, eu vou bater também, porque era só pra ele apanhar, não era pra ele revidar. Ele começa a revidar e ganha a luta e tem que fugir, né? Exatamente. Da máfia. Então, e até onde eu sei, ele ficou com o dinheiro também, né? Que foi dado pra ele, né? E aí tem todo um desenrolar, né? Então, é um filme que trata dessas manipulações dentro dos esportes, né? A gente sabe que nesse universo também das bets, né? Tem tido muitas polêmicas, né? Principalmente nessa Copa tá tendo muitas matérias
polemizando isso. Então, nesse contexto, eu separei uma notícia, Vilela, que começou a voltar à tona agora no final de semana, que é sobre um documentário que foi feito chamado Foul Play, né? Que é tipo jogo... falta, né? A foul play é tipo fez uma falta, né? Uma ação que é proibida, né? É como os americanos chamam uma falta, né? Que é foul play, é uma falta que a gente tem no futebol. E esse documentário de 7 episódios, ele explora a teoria de que o goleiro inglês Gordon Banks, que era o herói, que tinha sido o herói da Copa de 1966, ele foi envenenado com uma intoxicação alimentar antes da partida das quartas de final na Copa do Mundo de 1970 no México contra a Alemanha Ocidental, e isso teria um objetivo, por incrível que pareça, de favorecer não o oponente da Inglaterra, mas favorecer o Brasil, Vilela. Por isso que eu achei interessante a gente trazer essa conversa aqui para hoje. Sobre isso até, Vilela, antes da gente... Opa, obrigado, Homer. Homer colocou a capa do documentário aí. É uma série de áudio, não é um documentário de vídeo. É muito legal, é bem produzido pra caramba, tem toda aquela sonoplastia de... como se fosse radionovela, assim, né? O áudio novela, é muito legal. Estilo true crime, bem interessante, investigativo. E são 7 episódios de mais ou menos 40 minutos, é legal pra caramba, é muito interessante de escutar. E aí, eu não sei se você se lembra, Vilela, vou ver se o Homer acha essa informação. Existe uma lenda que eu até assisti um vídeo esse final de semana de uma conversa entre o Pelé e o Maradona. E o Pelé perguntando pro Maradona: Maradona, é verdade que vocês colocaram sonífero na água dos jogadores brasileiros? Aí ele falou: olha... Eles batizaram. Batizaram a água. Você lembra disso? Sim, ele assume isso. Então, nesse programa. Exato. Ele assume, ele falou um negócio meio engraçado, que ele fala assim: eu só falo do milagre, não falo do santo, né, que fez o milagre. E aí o Pelé fala: mas você estava envolvido nisso? Ele falou: não. Aconteceu, mas não posso falar quem estava envolvido. Então, assim, já aconteceu algo parecido, né, Vilela? A gente tem essa história, essa lenda aí que parece que como você confirmou aí, que o Maradona admite que aconteceu. Então, o que acontece? A Inglaterra era campeã, que estava defendendo o título, e o Gordon Banks, ele sofre esse misterioso mal-estar, né, que... segundo ele, veio de uma cerveja contaminada que ele tomou. E aí, sem o Gordon Banks, que era o grande herói, o cara era tipo aí, ó, a foto dele aí. Ele era um superstar da Inglaterra, assim, você tem várias fotos de publicidade dele fazendo foto-op, né, fazendo várias fotos, assim, posadas, né, o cara virou uma sumidade naquela época. Eles tinham vencido a Copa de 66 e isso teria acontecido na Copa de 1970, né. E sem ele, assim como aconteceu com o Brasil na Copa de 98 sem o Ronaldo Fenômeno, aí tá o Gordon Banks já mais velho um pouquinho, né? Com o Pelé. Então, sem ele, a Inglaterra perdeu para a Alemanha por 3-2, né? Após estar vencendo de 2-0 e foi eliminada. E no final das contas, né? O Brasil com o Pelé acabou sendo campeão. Agora, essa investigação, ela é feita pelo jornalista Gabriel Gateshouse, em parceria com o próprio neto do Gordon Banks, que é o Ed Jarvis, né? E a ideia surgiu ali de rumores familiares e de uma alegação que um senador americano teria recebido briefings da CIA contando essa história, né? Então a história, o relato, que eu já vou dar um spoiler para vocês, o documentário ele termina de uma forma bem honesta, falando: olha, nós temos essa tonelada de provas aqui, mas a gente não tem certeza se é verdade.